Fala galerinha, vamos dar continuidade ao estudo da matemática financeira. Continuando com juros simples, só que agora a gente vai dar uma olhada no conceito de montante, certo? Montante é a soma do juro com o capital. Então, quando você faz um empréstimo ou quando você empresta dinheiro a alguém a título de juros simples, as parcelas que a pessoa vai pagando mensalmente, que é a taxa que incide sobre aquele valor que você emprestou, dá-se o nome de juro. No entanto, quando você pega o capital, que é aquele valor que você emprestou, e junta com essa taxa incidida mensalmente, com essa parcela que se recebe mensalmente sobre aquele valor emprestado, a junção disso tudo recebe o nome de montante. Então, se a gente fosse criar uma equaçãozinha, seria M igual a C mais J, ou seja, montante é igual ao capital mais o juro. Não é simples? No entanto, dessa forma você teria que calcular sempre o juro para depois você somar com o capital e assim encontrar o montante. Porém, foi criada uma equação para o cálculo montante, uma equação específica. Nessa equação, você utiliza a seguinte fórmula: M igual a C vezes 1 mais I vezes T, entre parênteses. Com essa equação, é possível você calcular o montante diretamente, sem primeiro calcular o juro para somar o capital. Nesse caso aqui, ó, o M seria o montante, o C o capital, o I a taxa e o T o tempo. Vamos lá. Para a equação do montante, é interessante utilizar a taxa na forma unitária. Eu não sei se vocês lembram, mas nós já vimos isso. A taxa ela pode ser escrita de três formas. Existe essa forma aqui, que eu já disse várias vezes para vocês, que é apenas ilustrativa, né? É apenas decorativa. A taxa nessa forma escrita aqui, ela só serve apenas para informar. Você chega numa loja e está lá, 5% de desconto. Então aí você vai ver sempre escrito desse jeito, o 5 seguido do símbolo de porcentagem. No entanto, para fazer conta, para efeito de cálculo, ou você vai utilizar a taxa na forma fracionária, ou você vai utilizar a taxa na forma unitária. Na forma fracionária, você vai escrever 5% como uma fração. Então, 5%. 5 é a taxa que está sendo calculada. Por, em matemática, é sempre divisão, né? 100 está relacionado a 100. Então, 5%, 5 dividido por 100. Uma fração, 5 sobre 100, onde 5 é o numerador e 100 é o denominador. No entanto, todo número fracionário eu posso escrever na forma decimal, que em matemática financeira podemos chamar de forma unitária. Ou seja, pegando 5 e dividido por 100, eu tenho 0,05. Nós já vimos isso, né? Dividir por 10, por 100, por 1000. Não há necessidade de fazer conta, é só contar as casas decimais. E as casas decimais estão relacionadas sempre à quantidade de zeros. Então, no caso de divisão por 100, eu vou ter duas casas decimais acrescidas ao número. Então, 5, a vírgula estaria aqui, né? Assim. Como eu divido por 100, eu vou deslocar essa vírgula duas casas para a esquerda. E aí eu tenho 0,005. Vamos para mais alguns casos, ó. 12%. Então, 12% na forma unitária, eu vou deslocar a vírgula duas casas, ó. Então, a vírgula estaria aqui depois de 12. Então, você vai ter uma, duas, a vírgula vai ficar antes do 1. E aí eu tenho 0,12. Aqui, ó, 1,6. Veja que esse número já tem uma casa decimal, que é o 6. É assim? E você vai acrescentar mais duas. Então, a vírgula está depois do 1, você teria uma, duas casas, a vírgula antes do 1. É assim? E aí você vai ter 0,016. Ou seja, você já tem uma casa decimal, mais duas casas do porcento, né? Assim? Portanto, o número passaria a ter três casas decimais, três casas após a vírgula. Fácil demais, não? Olha mais um caso aí, ó, 0,4. Nesse número também já tem uma casa decimal, que é o 4. Você vai acrescentar mais duas casas referente ao porcento, ao dividido por 100. E aí o número passa a ter três casas decimais, portanto 0,004. Então é isso, né? Quando você pegar o número, você vai acrescentar duas casas decimais a esse número
e aí você tem o número na forma unitária. Não tem dificuldade. Muito bem, vamos para as atividades. Olha, se eu não tivesse a equação do juro, eu resolveria as contas da seguinte forma. Você vai ver que dá muito mais trabalho. Qual o montante produzido por um capital de R$ 680 aplicado a taxa de 2% ao mês durante 9 meses? Então, utilizando a equação do juro, J é igual a CIT sobre 100, vocês já conhecem, e colocando aqui os elementos do problema, você vai ter, eu não tenho juro, já está dizendo aqui, ó, que qual é o montante, então se está perguntando qual é o montante, o capital nesse caso é R$ 680, então está aqui, ó, C 680, a taxa é 2%, então está aqui, ó, I2 ao mês, né? Tem sempre que ver isso, qual é a unidade de tempo que está sendo utilizada, e durante 9 meses é o tempo, T igual a 9. Substituindo na nossa equação, você vai ter, ó, J, que é o juro, é igual a 680, que é o capital, vezes 2, que é a taxa, vezes 9, que é o tempo. Meu parceiro, você está vendo zero em cima, zero embaixo? Corta o zero, meu parceiro, não perde tempo não. E aí você vai ter, ó, em cima 680, cortando o zero ficou 68. E 100, cortando o zero fica 10. Tá vendo aí, ó, como já ficou mais fácil? Agora é só fazer a multiplicação aqui, ó. 9 vezes 2, 18. 18 vezes 68 é 1.224. Dividido por 10. Nós já vimos no exemplo anterior, né? Dividir por 10, por 100, por 1.000 é só deslocar a vírgula uma casa para a esquerda, acrescentar quantas casas decimais é a quantidade de zero. Nesse caso aqui, o número, a vírgula está aqui, ó, vai deslocar uma casa para a esquerda, vai ficar antes do 4. E aí o número vai ter uma casa decimal, porque dividido por 10 tem uma casa decimal. Portanto, 122,4, né? Eu posso acrescentar um zerozinho aqui, e aí eu tenho R$ 122,40. Esse é o juro. Nós já sabemos que o montante é o capital mais o juro. Então, somando isso aqui, ó, montante igual a C mais J, capital é 680, tá bem aqui, né? O juro é 122,40, já tá aqui, né? Substituindo, você vai ter M, montante, igual a 680 mais 122,40. Portanto, montante R$ 802,40. Essa é a maneira de se calcular o montante utilizando a equação do juro. No entanto, eu vou pegar essa mesma situação, esse mesmo problema, vamos ver como seria a resolução desse problema utilizando a equação do montante. Vocês vão ver que daria muito menos trabalho, né? Então, o problema é o mesmo. Qual o montante produzido por um capital de R$ 680 aplicado à taxa de 2% ao mês durante 9 meses? Pegando a equação do montante, que nós vimos lá no início, né, da aula, M é igual a C vezes 1 mais I vezes T, né, entre parênteses. E aí, pegando os elementos do problema, ó, qual o montante? Se a pergunta é qual é o montante, então a interrogaçãozinha vai para o montante. Produzido por um capital de R$ 680, então C é 680. Aplicado a taxa de 2%, então I é 2%. Ora, 2%, né, escrito na forma unitária é 0,02. Então, isso aqui é um detalhe que você nunca poderá esquecer, né? A partir de agora, você vai escrever a taxa sempre na forma unitária, né? Ao mês, durante 9 meses. Então, o T é 9, não mudou. Agora, vamos substituir no problema, né? Os elementos no problema. Então, o C aqui vai ser 680, o I 0,02 e o T é 9. Agora é só resolver a nossa equação. Se eu tenho parênteses, primeiro eu resolvo o que está dentro dos parênteses. Se eu tenho soma e multiplicação, tá vendo aqui, ó, o mais e o vezes no parênteses, primeiro eu faço a multiplicação, nós já sabemos disso. 0,2 vezes 9 é 0,18. Agora eu faço a soma, ó. 1 mais 0,18, eu pego a parte inteira, que é o 1, e somo com a parte inteira aqui, que é o 0. Ó. 1 mais 0 é 1,18. E aí eu resolvo, chego ao resultado final. Ó. M é igual a 680 vezes 1,18.
M igual a 802,4, ou seja, montante é igual a R$ 802,40. Estão vendo como são muito menos passos, como você resolve a situação muito mais rapidamente? Então é assim, é uma alternativa, né? Não significa dizer que você não pode continuar pela equação do juro, é uma escolha sua, mas eu aconselho utilizar a equação do montante porque facilita a nossa vida, ó. Vamos para mais um problema só para a gente ficar craque, ó. Tomei emprestado a um amigo R$ 2.500, então o capital é 2.500, a taxa de 6% ao mês por 4 meses, firmando o compromisso de pagar tudo ao final do período. Se ele vai pagar tudo ao final do período, esse tudo aqui é o capital mais o juro, né? O capital mais o juro é o montante. Então, quanto eu paguei? Bom, vamos lá, é a equaçãozinha, ó. M é igual a C vezes 1 mais I vezes T. É isso? Dentro do parênteses. Essa é a equação do montante. Pegando os elementos do problema, ó. Quanto eu paguei? Então, essa é a interrogação. Então, quanto é o montante? Então, coloca a interrogaçãozinha no montante. Então, se foi 2.500 que eu peguei emprestado, 2.500 é o capitation, é o capital. A taxa de 6% ao mês, então, I é 6%. Vamos lá. Não podemos esquecer que nós temos que escrever o número na forma unitária, né? 6% é 0,06. Acrescenta 2 casas decimais. E o tempo, 4 meses, né? Como a taxa é ao mês e o tempo são 4 meses, eu não preciso mexer na unidade de tempo. Já está tudo na mesma unidade. Vamos lá substituir na equação, ó. M é igual a 2.500, que é o capital C, vezes 1 mais I, é 0,06, vezes 4, que é o T, que é o tempo, né? Agora é só resolver as contas, né, do meu problema. Eu tenho parênteses, primeiro eu resolvo a multiplicação, ó. 6 vezes 4, 24, então 0,06 vezes 4 é 0,24. Agora 1 mais 0,24, eu somo só a parte inteira, né? Eu somo só o 1 com o 0 aqui. Então eu vou ter 1,24. 1 mais 0 é 1, né? 1,24. E agora multiplicando 2.500 vezes 1,24 vai dar 3.100. Ou seja, o meu montantation é de R$ 3.100, meu parceirinho, minha parceirinha. Então estão vendo aí que não tem nenhuma dificuldade, né? Com a equação do montante, facilita a nossa vida, fica tudo muito mais prático e a gente resolve os cálculos de montante já diretamente. Valeu, a gente se vê na próxima aula.